pessoas de pele preta não eram chamadas de negro. Eram mouros, eram africanos, qualquer coisa, menos negro. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. Sério? É por isso que eu renego esse nome, por exemplo. Tem gente que não fala. Negro é inimigo. Se você pegar negro no dicionário português, é o que não remete luz, funestro, sinistro. Negro não tem uma atribuição positiva a essa palavra. Então qual é o certo? Pra mim, preto. Preto? Preto. O samba chegou em nossa terra na época do Brasil colonial, trazido pelos escravos que aqui chegaram e foram reprimidos, porém não perderam a sua essência e conseguiram contribuir com a formação cultural e musical desse país, deixando uma grande influência, uma grande herança que até hoje é uma marca registrada em nosso país, através do samba. O samba sempre foi a grande expressão do sentimento do negro, na senzala, as suas festas que eles faziam, depois que tinham as festas dos seus senhores, eles providenciavam com as sobras a feijoada, que foi também um grande elemento, né, trazido pelos negros. Eles faziam o seu samba. E, na verdade, era semba, que é uma palavra que originada da cultura angolana, dos bantos, dos sudaneses, é semba. De semba se fez samba, né? E o carnaval, que hoje é essa cultura maravilhosa, essa potência, né, que o nosso país tem e que é a grande maravilha, a oitava maravilha do mundo é o carnaval. Então, gente, façamos samba com bastante maestria e alegria para que a gente possa brilhar e abrilhantar o mundo. Valeu? Que lindo! A capoeira ela é um movimento místico de muita resistência que, com o passar dos anos, ela foi ganhando aceitação. Mas nem sempre foi tão fácil assim a aceitação da capoeira como cultura afro, como movimento de resistência no nosso país. De antemão, os negros utilizavam-se de movimentos da capoeira para guerrilharem e assim determinarem seus territórios. Uma importância muito grande culturalmente, muito grande. Hoje em dia ela é tombada pelo patrimônio imaterial, e então ela ganhou força, ganhou seu reconhecimento, mas ainda existe muita resistência em alguns estabelecimentos em ter capoeira como matriz curricular. Aqui vou tocar um pouquinho do berimbau para vocês conhecerem o som desse magnífico instrumento monocorde. Então ela só tem uma corda, mas mesmo assim a gente consegue tirar dele muitos, mas muitos sons. O candomblé, como a gente conhece, é uma religião brasileira de matriz africana que se forma aqui no nosso território com a junção de vários povos de lugares diferentes da África, trazidos escravizados para cá no período de escravidão. E esses povos tinham idiomas diferentes, hábitos culturais diferentes, práticas de culto religiosos diferentes, cultos de orixás diferentes. Esses povos, quando trazidos para cá, eles eram separados como um mecanismo de desarticulação, para evitar revoltas, para evitar retaliações. Então, esses negros escravizados trazidos para o Brasil eram separados dos seus grupos e eram colocados com pessoas de grupos diferentes, com negros escravizados de grupos étnicos diferentes, com práticas de cultos religiosos diferentes, idiomas diferentes, aspectos culturais completamente diferentes. Então, o candomblé surge do movimento de resistência, de união desses povos que eram muito diferentes entre si, mas tinham algumas similaridades, de se unir para tentar dar continuidade ao processo de culto, ao ato de culto dos seus orixás. Então, eles se unem
como maneira de se proteger e de garantir que eles continuassem cultuando seus orixás. Como nenhum processo acontece socialmente de maneira fechada, houveram interferências e agregações e alterações dessa religião durante o tempo. O candomblé se dá como uma ferramenta importante de preservação de aspectos culturais africanos aqui no Brasil. E de diversas maneiras ele se comportou como um preservador dessa cultura. Então o candomblé foi um mecanismo foi uma ferramenta importante para a preservação do idioma, dos idiomas africanos, de cantos, oralidade, histórias, aspectos culturais, aspectos comportamentais, aspectos estruturais sociológicos africanos, todos preservados através do culto do candomblé, através da reprodução do culto do candomblé. Falar da origem do candomblé é falar sobre a cidade de Ilé-Ifé, na Nigéria, onde o candomblé foi difundido e de lá trazido para o Brasil por 3 princesas africanas, Iakalá, Iadetá e Anaçu, que aqui fomentaram essa cultura com algumas modificações, mas com a nossa essência principal, que são os orixás. Primeiro axé aqui do Brasil foi o axé da Barroquinha, denominado axé Airá Intile, que foi a primeira casa de candomblé do Brasil, né, no engenho de cana, onde essas 3 africanas começaram a fazer o cultuar o candomblé. Logo após, esse axé foi transferido para Salvador, para Casa Branca, Engenho Velho, Casa Branca, através dessas 3 princesas e os babalaôs, Acicá e Bamboxê Obiticô. E essa família Bamboxê difundiu o candomblé. Nós criamos o nosso panteão, cultuando os 16 orixás, né? Que dentro dessa essência maravilhosa, temos até hoje essa maravilha, esse encanto que é o candomblé. Salve todos os nossos ancestrais, salve a todos os axés, salve o candomblé e salve a todos os africanos. Axé. Negra é a mão que constrói a riqueza. Negra é a mão que implora migalhas. Nunca houve igualdade. Porém, a gente tem que levar em consideração que esse negro resistente que saiu da África forçosamente, 20 milhões de negros foram transformados em escravos, atravessaram o Atlântico, sendo que metade, 10 milhões, vão morrer em meio a essa travessia. Dos 10 milhões que chegam à América, 40% vêm para o litoral do Brasil, vão se transformar exatamente em mercadoria, né? Vão trabalhar forçosamente nos nossos campos. E daí vem a ideia: negra é a mão que constrói a riqueza, negra é a mão que implora migalhas. Nunca houve igualdade, mas esse negro, a cultura negra, ela se enraizou no Brasil. Você tem o samba, você tem o candomblé, você tem a umbanda, você tem a capoeira, e todas as vezes que você está torcendo para o seu time e que um homem negro faz um gol, você comemora, e você tem que levar em consideração a importância do negro na nossa história. Repito, negra é a mão que constrói a riqueza, sempre construiu. Negra é a mão que implora migalhas. Infelizmente, nunca houve igualdade. E é por isso que a gente tem que combater o racismo, é por isso que a gente tem que negar o racismo, é por isso que a gente tem que combater a segregação. Falei mesmo. A prata é um metal com poder de reflexão muito elevado. Do latim argentum significa brilhante. Nossa pele é de prata. Ela reflete luz. Um brilho tão intenso que eu me pergunto: por que o ouro é tão querido e a prata subvalorizada? Alguns hão de responder que é pela prata ser encontrada com mais facilidade. Reflita. O Brasil tem uma população de negros maior que a de brancos. Temos menos valor por ser maioria? A ironia da maioria virá minoria. A prata é um metal puro. Eu realmente não entendo essa necessidade da procura do ouro. Deixa sua marca, não deixa ninguém te apagar. O barco não pode afundar e o povo não pode ficar calado. Mais respeito, mais respeito, mais respeito.
mais respeito, cheio de ouro. Mais respeito,